Deus, a paz do Senhor. Amém. Quem já chegou, diga amém. Amém. Quem está com frio, diga glória a Deus. Quem prefere o calor, diga aleluia. Aleluia. Sério? Meu Deus, o friozinho é tão bom. Que bom que você está aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe a este lugar. Eu estava todo feliz porque eu li na escala que o Flávio ia estar na segurança. Eu pensei, o Flávio vai estar lá fora, porque esse irmão me atrapalha a pregar. Seria bom se colocasse alguma coisa, um biombo ali na frente dele, que o Flávio fica olhando para mim e tal, fica fazendo assim, ó. Abre por favor a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Antes de lermos, diga para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você está aqui. Como é que a gente fala? É feio? É mais ou menos? Como é que a gente diz para ele? É lindão. Diga lindão ou lindona para ela aí, ele vai gostar. Diga, ei lindão, que bom que você está aqui. Então diga assim, ei fofo. Ô fofa, que bom que você está. Não, fofa não. Fofa não, só fofo. Fofo e lindão. Diga, ei lindão, que bom que você está aqui. Graças a Deus. Quantos acharam? Digam amém. 2, versículo 5. Louvado seja o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Todo mundo achou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bendito e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, que é o nosso professor. Pedimos-te, Senhor, que de uma maneira especial continue falando ao meu coração. Senhor, que não seja eu, Senhor, as minhas palavras a serem ditas nessa noite, mas que seja o teu Santo Espírito a me usar. E que cada um dos que aqui estão, Senhor, que estejam com o coração completamente aberto, cada um esteja com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar com cada um. Que esta seja uma noite de cura, que esta seja uma noite de libertação, que esta seja uma noite de transformação, que ninguém saia deste lugar da mesma maneira que entrou, e que em tudo o teu nome, o teu santo nome, seja exaltado e glorificado. Amém. Glória a Deus. Eu vou tentar compartilhar com os irmãos uma mensagem sem o óculos, porque o meu problema é que para ler eu preciso do óculos. Aí para olhar para os irmãos eu preciso tirar o óculos, aí eu vou ficar assim. Então eu vou tentar fazer sem aqui. Eu peço a Deus que nos faça compreender e colocar em prática essa importante mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa noite. Existem duas formas de agir. O título dessa mensagem, para quem gosta de anotar, preste atenção, ou você controla seus sentimentos, ou eles te controlam. Ou você controla seus sentimentos, ou eles te controlam. Existem duas formas básicas de agir. Uma delas é de forma emocional ou através das emoções, e outra maneira é pela razão. Precisamos aprender a importância de controlarmos nossos sentimentos e decidirmos sempre o que vamos fazer com ele. Nessa meditação, vamos ver alguns personagens bíblicos que sucumbiram, que falharam porque deixaram que os seus sentimentos, as suas emoções
os controlassem, mas outros também que controlaram essas emoções e foram abençoados e abençoaram exatamente porque decidiram. Eu estava aqui compartilhando com os irmãos no sábado passado uma mensagem sobre decisão. E decisão é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos decidir se vamos acordar naquele momento ou não, até para acordar. Às vezes a gente coloca o relógio para despertar e a gente acaba colocando soneca, da meio-dia, 2 horas, 6 horas da tarde, o cara está na soneca, nem tanto. Mas a gente precisa decidir até se vai acordar. A gente vai decidir se vai trabalhar, vai decidir se vai encarar o patrão, às vezes chato, e em outros casos também é função do patrão ser chato. Nós precisamos decidir, tomar decisões todos os dias. E essa mensagem, ela traz um momento em que você precisa decidir se vai deixar que os seus sentimentos e as suas emoções continuem te dominando, ou se você vai passar a controlar essas emoções. A emoção não é maior que você. O sentimento não é maior que você. E acredite, com a graça de Deus você pode estar no controle dessa situação. Embora a teologia divirja, ou teólogos divirjam, a respeito de quem somos, ou de como somos formados, ou como somos divididos, eu particularmente penso e acredito na tricotomia. Não importa, é mais uma palavra, só uma palavra. Eu sou tricotomista. Eu acredito que somos tripartidos, que somos 3 em 1. Nós somos espírito, nós habitamos um corpo e nós possuímos uma alma. Então, nós somos corpo, alma e espírito, mas se você pensar diferente, não tem problema. Existem alguns que são dicotomistas, que acreditam que existe só corpo e alma, e que o espírito e a alma são uma coisa só. Mas, como acredito que sou tripartido, então é sobre isso que eu quero começar iniciando essa mensagem nessa noite. O corpo, obviamente, é a matéria, é aquilo que a gente pode apalpar, aquilo que a gente pode pegar. O corpo é onde nós sentimos dores, é onde machuca, é onde utilizamos para as nossas atividades do dia a dia. O espírito é onde nós nutrimos, onde nós falamos com Deus. Você já reparou, pelo menos no meu entendimento, às vezes a gente está orando, falando com Deus, e o nosso pensamento dá uma divagada para outro lado. É como se tivéssemos 2 pensamentos. Entendo eu, penso que é exatamente aí essa divisão. O espírito, ele se comunica com Deus, e é tanto que quando morremos, o espírito volta para Deus que o fez. A alma, ou é na alma, onde sofremos as nossas emoções, os nossos traumas, o ódio, a tristeza, o rancor, a ansiedade, a depressão, aquela tristeza profunda, nós não sentimos no corpo, nós sentimos na alma. Invariavelmente o ser humano está preso a um passado ou aos sentimentos do passado. Creia, os sentimentos, ele me atrapalha e ele te atrapalha a prosseguir. Quando eu falo, eu vou usar aqui na nossa meditação, às vezes eu vou usar sentimentos e às vezes eu vou usar emoções, que para mim são sinônimos, ou são palavras muito próximas. É aquilo que você está sentindo, são as suas emoções. Então é na alma que nós sentimos tristeza, alegria, onde nós sentimos saudade, é na alma. Muitos ainda sofrem por questões que aconteceram na infância, na adolescência, na juventude, no namoro, no casamento passado. Pessoas ainda estão presas a momentos, a situações de rancor. Podemos e devemos controlar essas emoções. Ainda muitos sentem raiva, ódio ou remorso por alguma coisa que fez, mas talvez essa pessoa não esteja mais aqui para você
consertar aquilo que você gostaria de consertar. Como eu disse, nós podemos e devemos controlar nossas emoções. A minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe tinha 49 anos quando morreu. Dos 39 anos aos 49, ela teve um problema renal. Ela fez alguns anos de hemodiálise. Depois da hemodiálise, ela recebeu um transplante de renal. Viveu ainda mais 5 anos. E com 49 anos, depois de 10 longos anos sofridos, Deus a levou. E é interessante que ela dizia, ela adquiriu esse problema renal em Moçambique em 1991, quando ela esteve com meu pai para começar um trabalho lá, que hoje tem em torno de 240 igrejas com templos próprios em Moçambique. Minha mãe começou esse trabalho lá, e como estava no tempo da Guerra Fria, e já era difícil ter água potável, ela não tomou água. E quando voltou, os rins começaram a falhar e depois ela faleceu. Mas ela dizia algo muito interessante. Ela às vezes estava em casa, ainda viva. Eu gosto de brincar, minha mãe, eu falava assim para ela, né? Falava, mamãe, quando a senhora morrer, isso era dar boa de saúde, hein? Eu sempre gostei de brincar, inclusive com a morte, porque a morte para o cristão é lucro. Eu dizia, mamãe, quando a senhora morrer, eu vou sentir saudade de muita coisa, menos do cuscuz, porque o cuscuz ruim, eu falava para ela. Mas ela dizia assim, às vezes quando um irmão meu demorava a chegar, ou acontecia qualquer coisa, ela virava para o meu pai e dizia assim, bem, eu não sei se eu preocupo. É uma fala interessante que eu sempre gravei. A preocupação é um sentimento. E ela, apesar de pouco estudo, apesar de letrada, muito embora cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, pregadora da palavra, ela dizia assim, não sei se eu preocupo. Então ela tinha a compreensão que as emoções poderiam ser controladas. A preocupação poderia ser controlada. Ela estava no controle, ela poderia decidir se preocuparia-se ou não com determinada situação. E eu creio também que podemos controlar a nossa ansiedade. Eu creio que podemos controlar, acredite, a depressão. Eu passei um período com uma depressão muito grande, quase ninguém sabe, a não ser a Keila. A Keila e as pessoas lá de casa. E mesmo com depressão, passava a semana inteira, durante alguns meses, deitado na cama, levantava para pregar a palavra. Levantava para ministrar o louvor. Lia a palavra do Senhor todos os dias, mesmo deprimido. Então, mesmo deprimido, você pode tomar pé da situação da sua vida. Alguns personagens que não dominaram os seus sentimentos e as suas emoções, sofreram perdas terríveis. Como é o caso aqui de Caim. É curioso quando lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, eu coloquei aqui em negrito ler, mas como eu que só escrevi, eu vou teimar comigo mesmo, eu não vou ler. Quando chegar em casa eu sei que eu vou brigar comigo mesmo por não ter lido o que eu disse que era para ler, mas não vou ler. Pronto, está decidido, eu decido. Não é isso? Eu não vou ler. Mas lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, está escrito, olha, o pecado jaz à sua porta, mas cabe a você dominá-lo, disse Deus a Caim. É interessante que Deus fala com Caim sobre o pecado. O pecado jaz à sua porta. O pecado não estava com Caim. O pecado não estava em Caim. Mas o pecado queria entrar. O pecado queria aparecer. O pecado queria destruir a vida de Caim. Mas Deus disse a você, e está implícito, penso eu no texto, cumpre a você dominar os seus sentimentos. Cabe a você, cumpre a você dominar as suas emoções. Porque ele estava triste, ele estava abatido, ele estava com raiva, ele estava rancoroso, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel,
mas havia rejeitado a de Caim. E acontece que, como você sabe, ele não dominou os seus sentimentos e matou o seu irmão. Sansão, muito embora o texto não fale absolutamente nada sobre sentimentos, eu poderia citar muitos outros personagens bíblicos, mas Sansão, penso eu, que diferente do sentimento de tristeza, de rancor, de amargura, Sansão ele tinha uma soberba, uma prepotência, uma arrogância. Sansão não podia brincar de pique-esconde, porque ele se achava. Então ele não podia brincar de pique-esconde. E acontece que ele começou a jogar, ele começou a brincar com Dalila. Olha, se você fizer isso, eu vou perder minha força. Se você fizer aquilo, eu imagino muito, embora o texto não diz que Sansão devia dar gargalhada, porque ele estava brincando. Então ele deixou que a soberba, a prepotência e a arrogância o dominasse. Até que a ruína veio e nós sabemos qual foi o fim de Sansão. Para alguns, Sansão suicidou. Para mim, Sansão morreu numa guerra, matando seus opositores. Existem traumas familiares ou da infância que nos destroem, que nos amarguram, que nos levam à depressão ainda hoje. E acredite, é possível vencer. Talvez você pense, porque você nunca foi abusado quando criança. Eu fui. Talvez você pense, Keila não foi abusada. Ela foi. Nós somos abusados como crianças, quando criança. Mas nós não ficamos presos ao passado. Fui abusado tanto por homem quanto por mulher. É bom que entenda que existe abuso sexual, tanto da parte de homem quanto da parte de mulher. Fui abusado. Mas não fiquei preso e nem traumatizado, porque eu decidi seguir. Eu decidi caminhar. Eu decidi que nada do meu passado, e é interessante essa questão de presente, passado ou futuro, eu digo para a época que não existe. Porque o presente já ficou no passado. O presente dura fração de segundos. O passado não existe, porque já passou. O futuro não chegou. Mas tem muitas pessoas que prendem-se a esse passado, a coisas que aconteceram, e isso os impede de avançar. Avançar no casamento, impede de ter um bom relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os irmãos, no trabalho, porque são traumatizados. E o são porque não decidiram deixar o trauma para trás, onde ele deveria ficar. Muitos têm também sentimento de culpa, como eu falei, têm remorso por coisas que fizeram, e que talvez tenham tanta vergonha que nem conseguem chegar para a pessoa e falar. A maneira de vencer a culpa é pedir perdão se você se sente culpado. É simples. Existe um ditado popular, assim, talvez popular para poucos, mas assim, que algumas pessoas diziam, que a ação cura medo. Só tem um jeito de você resolver o problema da culpa. Se você se sente culpado, é pedir perdão. Se você não tem mais acesso a essa pessoa, talvez já tenha morrido, existe um Deus nos céus, o Espírito Santo ao nosso lado, a quem você pode pedir perdão e tirar esse sentimento de culpa. O diabo é tão astuto, é tão terrível, que ele coloca esse tipo de sentimento como se ele fosse maior que você. Como se todos esses sentimentos não fossem domináveis. Como se não fossem possível, ou não fosse possível vencê-los. Mas é possível. Os seus sentimentos, eles podem te sabotar, eles podem te destruir. Por exemplo, muitos homens sentem atraído por outra mulher que não a sua esposa. Algumas mulheres sentem atraídos por outros homens que não seu esposo ou namorado. E só tem um jeito de não trazer destruição para o seu relacionamento: é dominar esse sentimento.
E dominar este sentimento, na verdade, é deixar para lá, é evitar, é fugir da aparência do mal. Outra maneira do nossos sentimentos nos sabotarem é acharem que merecemos muito mais do que o que recebemos. Muitas pessoas estão na violência, na criminalidade, na bandidagem. Essa semana o carro do Jefferson foi roubado porque a pessoa não acha justo que outro tenha e ela não. Não acha justo que fulano seja chefe e ela não. E aquele sentimento começa a destruí-la. Daqui a pouco ela começa até a roubar no trabalho, porque ela deveria ganhar mais, por exemplo. O mundo é injusto, o mundo é cruel, porque nós estamos deixando que os nossos sentimentos nos dominem, ao invés de os dominá-los. Personagens bíblicas, diferentes dos primeiros, que não se deixaram vencer pelos sentimentos. Nós temos o próprio Jesus. Jesus, se você for analisar a vida de Jesus, alguns aspectos, alguns pontos, muito rapidamente aqui, que eu elenquei, a gente pode observar que Jesus era para ter sido uma pessoa traumatizada. Quando ele nasceu, com 2 anos de idade aproximadamente, todas as crianças da idade dele foram assassinadas, porque Herodes queria matar o dito ou o conhecido chamado rei dos judeus. E ele perguntou qual era o tempo, mais ou menos, que Jesus tinha nascido. Isso tinha mais ou menos 2 anos. E todas as crianças, ou quase todas, da época, foram mortas, porque Jesus nasceu. E é óbvio e claro que Jesus ficou sabendo disso. Depois, nós temos a morte de João Batista, seu primo. Jesus, que fez tantos milagres, Jesus que ressuscitou Lázaro, Jesus que ressuscitou a filha do centurião, Jesus chega de repente e não ressuscita João Batista. A insegurança que os discípulos passavam, Jesus pregava, ensinava, Jesus os preparava para quando ele subisse, mas os discípulos continuavam com aquela ladainha: Senhor, quando é mesmo que você vai restaurar o reino a Israel? Eles esperavam um reino político, eles esperavam um domínio humano, e não um domínio espiritual e celestial. Jesus poderia ter sido alguém traumatizado. Quantas vezes foi insultado? Jesus foi apedrejado. Mas Jesus, quando subiu à cruz, ou mesmo sendo apedrejado, eu tenho certeza que assim como outras pessoas, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jó, mesmo diante de muita dor, de muita tristeza, de muita perda, o texto diz, você conhece a história de Jó, que Jó prostrou-se e adorou. Ele disse: bendito seja Deus. Deus deu e Deus tomou. Você pode decidir sair daqui hoje da mesma maneira que entrou. Eu estou sempre abatida, eu estou sempre abatido, sempre amargurado, sempre depressivo. As coisas não rompem. Eu não saio do lugar. E não saem porque esses sentimentos nos prendem. Eles nos apreendem, eles nos aprisionam, e nós não conseguimos avançar. José foi traído pelos irmãos, foi vendido. José foi injuriado pela esposa de Potifar. José foi injustiçado por Potifar, colocado na cadeia. Ele foi esquecido pelo copeiro-chefe. E nós não vemos em momento algum na vida de José ele reclamando, ele depressivo. Com certeza todos esses, inclusive Jesus, tiveram um momento de tristeza. Jesus, quando estava no Getsemane, estava amargurado. Jesus estava numa tristeza profunda. É engraçado o texto quando diz que ele estava amargurado até a morte. Depois, pastor, você vai pregar uma mensagem sobre isso, amargurado até a morte. Eu não sei ainda como seria. Mas eu não sei exatamente o que o texto diz, mas provavelmente a amargura de Jesus era tão grande, perto do limite da morte. Mas ele decidiu: Senhor, contudo,
não seja feita a minha, mas a tua vontade. Hã? Quem foi que eu falei? Era só para saber se eu estava prestando atenção. Muito bem, é porque o pastor Rodrigo, de vez em quando, ele dizia muito atenção. Aí eu fiz de propósito para saber se ele, dessa vez, ele estava prestando atenção. Foi quem mesmo, pastor? Jesus. Então Jesus disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Enquanto você foca no seu sentimento, na sua dor, na sua mágoa, no seu rancor, na sua ira, você não avança. Você não vira o disco. Você não vira a página. A sua história está na mesma página. Está com aquele disco furado. Não sai do lugar. Porque você não decidiu avançar. E sabe qual é o nosso problema? E aí é curioso, porque parece que eu estou falando contra a oração, mas eu não estou. Nós devemos orar, o texto bíblico diz orar sem cessar. Mas o crente, às vezes, ele escora na oração. Ele quer que Deus vá lá, peça perdão para o marido, quer que o Espírito Santo peça perdão para a mulher, e quer que Deus resolva o problema que ele arrumou no trabalho. Ele não tem a atitude de sair do lugar. Como eu já preguei aqui, nós precisamos orar e pedir: Senhor, me dá força, me dá coragem para eu ir e resolver. É o Espírito Santo de Deus, ele nos dá força e coragem para resolver. Você não vai curar a sua depressão e ansiedade com oração. Você não vai curar os seus traumas com oração. Mas você vai curar orando e pedindo ao Senhor força para vencer esses sentimentos que têm te dominado. Eu não sei se há um dia, 1 ano, 10 anos, 200 anos, talvez tenha alguém aqui que está amargurado há 200 anos. Não tem. Precisamos agir com racionalidade. Isso é bíblico. A razão e a racionalidade são bíblicos. Até a fé para mim é racional. Para mim não é espiritual acreditar que Deus é Deus, que Ele é Criador, que Jesus Cristo veio, que Ele é a Palavra, que Ele é o Verbo vivo que desceu do céu, que Ele fez carne e habitou-se entre nós. Para mim não é difícil, para mim isso é racional. Quando a coisa é emocional, ela pode até passar, ela pode até permanecer, claro, por um tempo, mas em relação à fé, ela pode permanecer por um tempo quando é emocional, mas quando ela é racional, ela permanece. O apóstolo Pedro fala sobre a razão da esperança em Cristo. O apóstolo escreveu na sua primeira epístola, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da vossa fé. Não é a emoção da vossa fé, mas é a razão da vossa fé. Qual é a razão? O apóstolo Paulo fala que o nosso culto precisa ser racional. Nós podemos nos emocionar enquanto cantamos, enquanto adoramos, nós podemos e devemos, mas o culto a Deus, ele é racional. Em Romanos 12, versículos 1 e 2 diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O texto está dizendo que a nossa maneira de viver, que a nossa maneira de agir é um culto ao Senhor. E essa maneira precisa ser racional. Ela é com lógica e não com emoção. Deus instigou Jonas em determinado momento a ser racional. Jonas, abre aí por favor. Jonas capítulo 4. Versículos de 1 a 11.
Você sabe que Deus chamou Jonas para ir lá pregar para o povo de Nínive, porque ele ia mandar fogo do céu e destruir. Jonas pegou um transporte e foi para Tarsis, para distante, bem distante da onde ele deveria estar. Depois um grande peixe o engoliu, foi vomitado na terra. Foi então até Nínive. Lá ele pregou e as pessoas se arrependeram. E ele subiu, o texto diz que ele subiu para um monte bem alto e ficou olhando para a cidade para esperar a destruição. Ele não pregava uma mensagem de arrependimento, ele pregava uma mensagem de destruição. A ira do Senhor vai vir, o fogo do céu vai cair e vai destruir todo mundo. E aí, como o povo se comoveu, vestiu o pano de saco, se humilhou perante Deus, Deus desistiu do castigo que ia mandar, e nós temos registrado no capítulo 4 um diálogo entre Deus e Jonas, porque Jonas estava amargurado, porque Deus não matava o povo. Jonas ficou deprimido, porque ele tinha empenhado a palavra dele, e aí vem Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Se Jonas foi lá e falou que ia destruir, aí Deus vem e diz, não vou mais destruir. Aí Jonas achou ruim, diz assim o texto: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente. Olha que triste, ele irado, Deus é um Deus bom, como pode? E misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Já que o Senhor não vai matar ele, já que a minha palavra foi em vão, não adiantou nada, Senhor, me mata. Sofri da vida do rapaz, né? Queria que morresse. Se morresse, ele ia soltar uns fogos. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Tem lógica nesse seu sentimento? Há alguma razão nessa sua emoção? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele questionou o Senhor, falou: Senhor, eu quero morrer. Depois ele subiu porque queria a morte dos outros. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus preparou uma sombra para refrescar a memória daquele que agia só com os sentimentos. Jonas, pois, se alegrou: Deus está cuidando de mim. Os outros, Deus pode mandar fogo do céu e matar. Se tiver uma sombra para mim, que o sol o quê? Sapeque. Se alegrou em extremo, o texto diz. Ele deve ter dado gargalhada. Ele estava muito feliz com a sombra, falou: Deus preparou uma sombra para a destruição do povo. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta. Ou seja, Jonas esperou um dia na sombra e o mal não veio. E Deus mandou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Não tem mais sombra de novo, me mata. Tinha uma sombra, agora não tem, Senhor, me mata, me leva. Dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele não era emocional. Jonas era um cara bem racional. Era ele viver e os outros morrerem. Se desse uma sombra para ele, ele vivia. Mas se tivesse sol, me mata, me leva. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus conhecia. Ele estava dando mais valor à planta do que ao povo. Ele respondeu: olha, Jonas, é razoável a minha ira até a morte. Cabra valente. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer,
que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O próprio Deus, ele é racional. Eu não estou falando que você não precisa ser do fogo, não tem a ver com fogo, com canela de fogo, com falar em línguas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as nossas atitudes e as nossas ações, porque os sentimentos, eles vêm, as dificuldades, elas aparecem, o sofrimento, ele quer nos dominar, mas cabe a você e a mim decidir o que vou e o que você vai fazer com esse sentimento. Até quando você vai querer uma sombra? Deus falou com Josué para não se deixar vencer pelos sentimentos. Curioso. Embora o texto não use a palavra sentimento, mas depois de Moisés ser morto, quando Deus vai falar a Josué, ele diz assim: não te mandei eu, Josué 1, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Onde está o sentimento aí? Alguém conseguiu identificar? Ninguém? Hã? Ninguém? Pode falar. Hã? Medo. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Isso significa que, se Deus disse, não te mandei eu, ou não te mandei eu, ser forte e corajoso. Era para Josué ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está por onde quer que a gente vá. Mas nós não podemos deixar que os sentimentos nos dominem. Josué poderia ter fracassado, mas ele não fracassou porque ele não deixou que esses sentimentos o dominassem. Com certeza esses foram os sentimentos mais fortes que atacaram ou que tentaram dominar a Josué. E Deus, antecipadamente, já sabendo disso, ele disse: não temas e não te espantes. Quando só olhamos para os sentimentos, nós não caminhamos. Lá em João capítulo 5, abre aí por favor. João capítulo 5, versículo de 5 a 8 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Jesus encontra um coxo, um paralítico, que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Muito embora algumas versões diz que de tempo em tempo um anjo do Senhor descia e movia as águas, e aquele que primeiro entrasse dentro do tanque, nas águas, era curado da enfermidade, para alguns aquilo era uma crença uma crendice popular de que aquilo haveria, que aquilo aconteceria. Porque para mim é meio estranho Deus, é uma questão teológica, mas Deus preparar um tanque que vivia um bocado de gente sofrida na beira de um tanque, para de vez em quando, a hora que as águas começavam a agitar, uns ficavam dar cotovelada no outro, chutava, dava paulada, pedrada, com certeza, para chegar primeiro ao tanque, porque acreditavam que o primeiro que entrasse no tanque era curado. Alguns acreditavam também que isso era uma questão financeira, porque eles queriam as pessoas ali por causa do comércio, mas é uma questão também teológica. Mas tirando as questões teológicas de lado, Jesus pergunta para ele: queres ser curado? A pergunta é objetiva.
Queres ser curado? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: queres ser curado? Agora responde aí para a pessoa que te perguntou. Se ele não te respondeu, você vira para ele de novo e fala: queres ser curado? Com autoridade, rapaz, não é com quem tem medo não. O Senhor está contigo por onde quer que andares. Diga: queres ser curado? E é interessante que o homem respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não perguntou para ele: você quer que eu agite a água? Porque o moço só acreditava naquela água. Jesus não perguntou outra coisa a não ser: queres ser curado? O homem estava tão focado no problema que ele não olhava a solução. Ele estava tão focado, talvez na raiva, na mágoa, talvez ele tenha dado dinheiro, gastado as suas riquezas, combinado, revezado: gente, olha, quando agitar, você vai me jogar. É provável, o texto não diz, mas é provável. Queres ser curado? Senhor, ninguém me joga na água. Jesus não perguntou nada de água, perguntou: queres ser curado? Mas o homem estava focado no problema. A solução era: quer ser curado? Quero. É interessante que o cego Bartimeu, quando Jesus, depois ele sai gritando, ele não está nem aí. Bartimeu era como, vira para quem está do seu lado e diz: Bartimeu era igual a você. Fala para ele aí, fala para ela: Bartimeu era igual a você, bonitão. Fala para ele: Bartimeu era igual a você. Aí ele começou, sabia que o mestre estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia passando, e ele gritando, e cada vez ele gritava mais alto. E alguns discípulos chegaram: não incomoda o mestre não, rapaz, fica aí. Ele era cego. E ele gritava cada vez mais alto. Eu imagino porque Jesus estava passando e Jesus estava se distanciando. Resumindo, ele chega até Jesus, ele corre até Jesus cego, joga a capa dele, deixa tudo para trás. Ele deixa o que prendia ele para trás. Uma comparação agora, muito embora não faz muito sentido, mas deixando os sentimentos, os problemas para trás. Ele não queria mais saber de capa. Ele saiu correndo ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta para ele, diferente do outro que ele perguntou: queres ser curado? Ele pergunta a Bartimeu: o que queres? E Bartimeu falou: olha, se tiver uma Ferrari, talvez uma casa no lago. Ele sabia o que queria. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele nem queria ser curado, ele: eu quero ver com os olhos, eu quero ver. Ele era decidido, deixou a capa, deixou os problemas, correu até Jesus, e ele sabia o que queria. Diferente do primeiro, que mesmo Jesus dando a oportunidade a ele, muitos de nós a metade de nós não necessariamente lado A e lado B, ou lado A e lado B, são como o cego, ou como o coxo do tanque de Betesda, que não larga a tristeza, que não larga a amargura, que não larga a decepção. E outros aqui eu tenho certeza, são ou serão como esse cego Bartimeu. Aquele homem que estava no tanque de Betesda, ele não disse nada absurdo, ele só disse a verdade. Mas a verdade não quer dizer que vai nos trazer conforto, paz e nem que vai nos libertar. Dizer que está ansioso, deprimido, rancoroso, não vai fazer com que você se liberte. O coxo, ele não mentiu, ele falou a verdade. Só que ele estava focando
nos seus sentimentos. Eu tenho certeza que Deus tem algo de muito especial para você nessa noite. Porque a maioria de nós temos traumas. A maioria de nós temos rancor. A maioria de nós sofreu abuso. A maioria de nós não recebeu o carinho do pai, não recebeu o carinho da mãe. A maioria de nós foi injustiçado a vida inteira. Não tem ninguém aqui, ninguém, que não tenha sofrido, que não tenha sido amargurado, que não tenha passado por ansiedade. Mas a diferença de onde você está hoje ou de onde você vai estar amanhã depende da decisão que você vai tomar. Se você vai decidir deixar os sentimentos, não é possível deixar os sentimentos de lado. Não é possível deixar de sentir ira. O próprio Jesus disse: irai-vos e não pequei. De vez em quando vem a ira. Caim irou e pecou. Matou o seu irmão. Mas a ira às vezes vem. Tem um ditado que diz que a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Não tem como evitar que um passarinho pouse. Vem ódio, vem tristeza, vem amargura, vem ansiedade, vem depressão. Mas é preciso tomar a decisão racional. O que é que eu vou fazer com esse sentimento? Com os sentimentos do passado e com os sentimentos que ainda virão. Eu vou continuar deixando que eles me dominem? Se não fizer nada, já é uma decisão que você tomou. Eu não vou fazer nada, você já decidiu que quer que esses sentimentos continuem te dominando. Você quer que estas emoções continuem te engolindo, te oprimindo, te amargurando. A pessoa que está do teu lado, ela já sofreu muito. Você pode ter certeza disso, assim como você. Mas a diferença, repito, da sua vitória está em decidir tomar o controle da sua vida, como esses homens de Deus fizeram, ou continuar deixando que os sentimentos e as emoções te dominem. Jesus ensinou a maneira de vencer. Lá em João, capítulo 16, quem está em João ainda? João 16, versículo 33, a parte B do versículo, Jesus disse assim: no mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, ele está dizendo você também pode vencer. A única maneira de vencermos é estarmos dispostos. O ânimo aqui quer dizer estar disposto a lutar, disposto a resistir. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser Deus, o Espírito Santo, te dando força e coragem para resistir e para vencer. O seu marido não pode travar a sua luta, a sua batalha. A sua esposa não tem condições de vencer a sua guerra. Ou você decide vencer essas emoções, dominar os seus sentimentos, ou eles continuarão te trazendo problema. Em nome de Jesus, tome a decisão nessa noite de passar para o controle das suas emoções, para controlar os seus medos do passado e os que ainda virão, os traumas, rancor, o ódio, a ira, a decepção, a depressão. Senão, esses sentimentos continuarão te controlando. Assuma o controle de sua vida
e de seus sentimentos. Não seja mero espectador. Quando nós não tomamos a decisão de estar no controle, as emoções estarão no controle. E para finalizar, não tome decisões em momentos de grandes emoções. Grave isso, se você não lembrar de mais nada dessa mensagem. Não tome decisões em momentos de grandes emoções. Nos momentos de grandes emoções, de alegria ou de tristeza, separa-se do marido ou da mulher. Em momentos de grandes emoções, despede-se o filho ou a filha. Mata-se. Não tome decisões em momentos de grandes emoções. Ore, espere, controle essas emoções. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. E vença, em nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você. Se essa mensagem fez algum sentido para você, se você tem sido alguém que tem sido dominado pelos seus sentimentos e emoções, enquanto eu oro, fale com o Senhor também e diga: Senhor, eu não aguento mais, eu não dou conta, eu não estou conseguindo vencer esses sentimentos, essas emoções, mas eu tomo uma decisão nessa noite, Senhor. Eu tomo uma decisão firme, Senhor, de assumir o controle da minha vida. Eu sei, Senhor, que assim eu vou poder te servir melhor. Eu sei que assim eu vou poder cuidar melhor do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Eu vou romper no trabalho. Senhor, eu vou terminar minha faculdade. Eu vou empreender, eu vou montar os meus negócios. Se o Senhor me der forças para vencer, eu sei que eu vencerei. Lembre-se que Deus disse para Josué: não temas e não te espantes. A decisão era de Josué. E você pode tomar a decisão nessa noite de dizer: Senhor, eu vou dominar os meus sentimentos e com a ajuda do Teu Espírito Santo, eu vou vencer. Bendito, glorioso, Deus Santo, Deus poderoso, obrigado pela presença do Teu Santo Espírito no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo entendimento que o Teu Espírito Santo nos traz dela. Senhor, sabemos que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão, sofreram traumas, decepções, amarguras, ódio. Senhor, passaram por muitas coisas difíceis e talvez algumas deles, Senhor, ainda sofrem e não conseguem romper. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor Pai, Senhor, que traga nesta hora, Senhor, uma palavra de firmeza, traga coragem, Senhor, a cada um dos que aqui estão, para tomar a decisão de assumir o controle das suas vidas. De não deixar, Senhor, que os sentimentos, que as emoções controlem, Senhor, o destino. Senhor, controle para onde vão caminhar ou aonde vão ficar. Senhor, eu sei que as tristezas, decepções, amarguras continuarão mesmo a partir daqui. Mas eu sei que com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós poderemos, Senhor, estar no controle dessas emoções e decidirmos, assim como minha mãe dizia: Senhor, eu não sei se eu preocupo ou não, estar no controle das nossas emoções. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor, meu irmão, cura, Senhor, a minha irmã nessa noite. Senhor, aqueles que precisam procurar pessoas, pedir perdão, ou dizer que perdoam, Senhor, que tenham coragem, para que sejam libertos, para que sejam transformados, para que rompam, para que vençam, para que a glória do Senhor se manifeste na vida de cada um deles. Senhor, que sejam em tudo vitoriosos e que o Teu nome em tudo seja glorificado, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Eu queria te convidar, assim como Bartimeu teve coragem de correr até Jesus. E a gente precisa de atos de fé, de atos de coragem. E vai ser muito mais fácil se você tiver coragem de vir até aqui à frente.
Quem tiver coragem de vir aqui à frente, eu quero orar com você. Venha à frente enquanto os irmãos estão cantando. Venha receber a libertação, venha receber a cura dessa noite em nome de Jesus. Continue cantando, por favor. Aqueles que têm coragem, quem tem coragem de dizer: eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Venha até aqui à frente agora.